Bom dia, turma. Bom dia. Bom dia. Até que enfim deu certo. Hoje me deu dor de cabeça. Tentando abrir, não era problema de internet, foi o problema desse aplicativo Zoom mesmo que não quis abrir hoje. Então, nós vamos fazer assim, já que passou, né, 20 minutos, nós não damos internet. Fica direto, né? No vídeo, já abre o outro, tá certo? Vocês já prepararam o vídeo da apresentação? Quem ainda não me enviou, né, no horário da tarde, pode me enviar, tá certo? Então, vamos iniciar a aula. Eu entrei em contato com o grau técnico e lá eles me informaram que sala de vacina vai ser responsabilidade minha. Lá na apostila de vocês, vamos dar uma olhada onde é que está o assunto sala de vacina, na página 46. Aí na página 46 só tem assim, Programa Nacional de Imunização. Uma página toda falando sobre o PNI, que é como surgiu esse programa de imunização. Aí vem uma tabela mostrando desde 1804, quando foi instituída, né, a primeira vacinação no país. Então, é mais sobre a história. E sobre as vacinas, o grau disponibilizou na apostila de vocês só essa tabela aqui, que contém todas as vacinas. Então, só por isso aqui não dá para aprender sobre sala de vacina, certo? Eu vou ter que, a partir daqui, elaborar, né, vários slides sobre cada vacina, qual a dose certa, a via de administração certa. Tem vacina que é subcutânea, tem outra que é intramuscular, é oral, é no braço, né, no deltoide, é na coxa da criança. Então, tudo isso eu vou dar para vocês. Então, as doenças, olha, para você ver que já termina. O vídeo travou. O vídeo deu uma travada, vocês perceberam? Eu acho que durante a aula vai acontecer isso. Então, é assim, minha gente. Sobre o programa de imunização, as vacinas, eu pretendo iniciar sexta-feira. Essas doenças, na apostila de vocês, vocês vão ver que tem muitas ainda, mas eu vou tentar dar uma agilizada hoje e quarta. E na sexta, iniciar já a sala de vacina com esse programa de imunização. Vamos agora para doenças de Chagas, que está lá na página 37. Na página 37, a gente inicia hoje doenças de Chagas. Aí esse histórico da doença é do jeitinho que está no material de vocês, na apostila, tá certo? Que a doença de Chagas, ela é transmitida por um inseto que se alimenta de sangue. Aí os insetos que se alimentam de sangue têm o nome de hematófago. E esse inseto é conhecido como o barbeiro. Ele apresentava uma elevada incidência no Brasil no fim da década de 70. Então, no ano de 70, houve realmente muitos casos, cerca de 100 mil casos novos a cada ano. Atualmente, devido à estratégia de monitoramento para identificar o vetor, no caso, para identificar esse barbeiro, e as ações de combate com inseticidas específicos, melhorias habitacionais,
realizada nas áreas endêmicas, né? Muita gente naquela época morava em condições, né, precárias, casas de taipas, e hoje houve uma melhoria nas residências. Então, de certa forma, houve um controle sobre a doença, com uma prevalência de média geral de 0,13%, de acordo com pesquisas realizadas, visando avaliar o impacto das ações de prevenção e controle da doença de Chagas. Vem sendo desenvolvido em todo o país um novo inquérito sorológico, ou seja, foi feita, né, nova pesquisa que tem indicado uma importante redução na prevalência de infecção na população menor de 5 anos. Então, uma pesquisa, né, que antes criança menor de 5 anos tinha uma incidência alta e agora está baixa. Como acontece essa transmissão da doença de Chagas por esse inseto que é chamado de barbeiro? Então, é o seguinte, nem todos os barbeiros, esses insetos, eles têm a doença de Chagas, certo? Nem todos, somente aqueles que é infectado, né, com protozoários que chamamos de Trypanosoma cruzi. Então, tem barbeiro que não tem a doença, viu? Então, o barbeiro, ele se alimenta, né, de sangue, mais ou menos no período da noite, é que ele pica o ser humano. No localzinho da picada, ele também aproveita e faz suas necessidades, né? Ele deposita ali naquele local as fezes. Durante a picada, coça a região, quando a gente vai coçar, aí essas fezes entram no ferimento e assim é feito a contaminação. E o barbeiro que não tem a doença, ao picar um indivíduo doente, o barbeiro se contamina e passa a picar outras pessoas, contaminando outra pessoa, e assim o ciclo da transmissão continua, tá certo? Então, aqui nessa imagem que temos, deixa eu ver, nessa imagem, o inseto, ele pica, defeca ao mesmo tempo. O parasita que tem dentro dele, o patógeno que ele chama de tripomastigotas, está presente na fezes e entra pela ferida ou pela mucosa. As infecções ocorrem pelo consumo de alimentos contaminados com os parasitas do inseto barbeiro, especialmente açaí e caldo de cana. O barbeiro, ele também gosta de ficar na cana e na planta que faz o açaí, que é parecido uma palmeira, né? Vocês já viram a planta do açaí? Então, eles ficam nessas palhas e ao moer a cana e moer o açaí, parte, né, desse inseto também é moído ali dentro e contamina também esses alimentos. A doença de Chagas no homem apresenta duas fases diferentes, a aguda e uma crônica. Os parasitas invadem primeiro as células da pele e depois a circulação sanguínea. Então, o parasita, o ciclo, né, do Trypanosoma cruzi acontece dessa forma. O inseto pica e defeca ao mesmo tempo. Dentro da célula fica o tripomastigota. O segundo aqui, os tripomastigotas invadem a célula, onde transforma em amastigotas. Então, já acontece uma transformação desse protozoário. Os amastigotas multiplicam-se dentro das células assexuadamente. Você sabe assexuadamente o que é, né? Entre eles fazem a própria reprodução, sem precisar de macho e fêmea. Os tripanossomas, então, invadem novas células em regiões diferentes do corpo, que invade e onde se multiplica como amastigotas. Então, dentro da célula, ela faz essa multiplicação.
E esse amastigotas transforma-se em tripomastigotas e destrói a célula e vai para a corrente sanguínea. Dentro da corrente sanguínea, aí anda em várias regiões do corpo, atingindo vários órgãos. Os tripomastigotas sanguíneos são absorvidos por novo inseto em nova picada. Então, novo inseto pica o ser humano. Então, dentro do inseto também acontece outro ciclo, que transforma em epimastigotas no intestino do barbeiro. Lá dentro do intestino do barbeiro, ele vai se multiplicar, se transformando em tripomastigotas, e o ciclo assim vai continuando, dentro do ser humano e dentro do inseto. A pessoa, né, acometida, são várias as doenças, e a principal é essa que atinge o coração do indivíduo. Com o passar dos anos, muitos anos, ele vai inchando, vai crescendo, tá vendo o tamanho? Cerca do dobro do tamanho, ele aumenta e a pessoa pode até morrer. Para entender melhorzinho a doença de Chagas, nós vamos agora assistir um vídeo bem rapidinho para a gente entender como é que acontece essa doença de Chagas, como se previne essa doença, tá certo? Dois minutinhos, que eu não salvei o link. Eu estou fazendo da forma errada. Eu achava que copiava aqui, mas não copia não. Como é que eu vou ter acesso ao link de vocês? 2 minutinhos. O link do vídeo. Pronto. Então, vamos ver esse vídeo. A prevenção da doença de Chagas. Chagas é a doença causada por um parasita chamado Trypanosoma cruzi. O parasita é transmitido através da picada de um inseto chamado de barbeiro ou chupão, cientificamente chamado de Triatoma brasiliensis. O barbeiro pica e alimenta-se de sangue. O inseto defeca próximo ao local da picada e a pessoa, ao coçar-se, acaba facilitando a entrada na corrente sanguínea do parasita que está nas fezes do inseto. Após a picada, você pode ver um inchaço ao redor e algumas vezes um inchaço próximo dos cílios, se a picada for próxima dos olhos. Você pode ficar febril, com falta de apetite, fadiga e mesmo com as glândulas inchadas. Após anos sem tratamento, a doença pode afetar o sistema nervoso, o sistema digestivo e, mais frequentemente, o coração.
A transmissão do parasita pode ocorrer de uma mãe infectada para o bebê durante a gravidez ou mesmo durante a amamentação. Em áreas rurais, o barbeiro pode viver em galinheiros, estábulos ou cabanas. Também em áreas urbanas, os pombos que fazem ninhos em prédios ou mesmo praças públicas podem servir de hospedeiros e meios de transporte para o barbeiro. Dentro das casas, os insetos habitam as frestas existentes nas paredes, nos telhados, atrás dos móveis, os rodapés e quadros nas paredes que não são movimentados frequentemente. Normalmente eles procuram locais escuros e quentes e saem à noite para picar e se alimentar quando as pessoas dormem. Se você observar a presença de barbeiros dentro ou ao redor da casa, você deve entrar em contato com a prefeitura local ou outras autoridades para que seja feita a fumigação da casa. Se inseticidas forem aplicados, é importante seguir as recomendações de segurança existentes para cada produto. Conserte as frestas nos telhados e forros e paredes com cal ou pintura. Mantenha uma rotina diária de limpeza na casa e desloque os móveis e quadros regularmente. Verifique embaixo de colchões e camas. Se mosquiteiros são utilizados, tenha certeza de que eles estão firmemente colocados embaixo dos colchões para prevenir que os insetos subam e entrem na cama por dentre as dobras do tecido. Se você achar um barbeiro dentro da sua casa, não o esmague ou toque com suas mãos. Coloque o barbeiro dentro de um saco plástico e leve para alguém da saúde, do centro médico ou da prefeitura para a análise. É muito importante que você consulte o médico se, primeiro, tiver sido ou suspeitar que foi picado por um barbeiro ou, segundo, viver ou tiver vivido ou tiver viajado em áreas onde existem barbeiros, principalmente se estiver grávida. Terceiro, se a sua mãe ou outro parente tiver sido diagnosticado com a doença de Chagas ou, quarto, se você tiver algum sintoma. É importante que você saiba que existe tratamento para a doença. Vamos todos trabalhar juntos para combater a doença. Então é isso. Deu para vocês entenderem um pouquinho o vídeo? Aí vocês vão fazer assim. De acordo com essas doenças que eu estou passando para vocês, vocês vão pesquisando vídeos. Esse vídeo é bem pequenininho, mas tem uns vídeos mais longos, explicando melhor. Então, ao longo do dia, né, no período da tarde, à noite, né, somos dona de casa, quando botamos as crianças para dormir, tem que separar um tempinho para o estudo, tá certo? Que aqui é muito rápido, então pesquise mais sobre essas doenças. Essa doença não tem vacina, também não tem cura, tem um tratamento, mas quem tem Chagas é pro resto da vida fica com a doença, né? O parasita dentro de si, se engravidar passa para o filho. Se outro barbeiro, né, sem a doença lhe picar, vai adoecer o barbeiro e ele passar para outras pessoas. Então, é importante conhecer essas doenças, todas essas anteriores que eu venho passando para vocês, vão revisando e pesquisando na internet. Eu gosto da parte de vídeos que desperta mais um pouquinho e anotando o vídeo. Para poder ir para outra doença, que o vídeo vai acabar, eu vou fechar o aplicativo e vou abrir de novo imediatamente, tá certo? Para poder nós ir para outra doença. Então, aguardo vocês 2 segundinhos. Só vou fechar e abrir de novo.